Então, boa noite a todos. Com muita alegria que estamos aqui reunidos para mais esse encontro com Jesus. E vamos iniciando o nosso encontro com a prece, buscando na prece essa conexão com os benfeitores amigos, que todas as terças-feiras se encontram aqui conosco, em nome de Jesus, nos envolvendo nessas vibrações de amor, de fortalecimento, de paz. Jesus querido, nós estamos aqui reunidos em seu nome, para que possamos recordar as suas lições, para que tenhamos essa força de praticarmos os seus ensinamentos. Jesus amado, esteja conosco, iluminando a nossa mente, para que tenhamos a lucidez de compreendermos as suas lições, que tenhamos sempre a coragem e o bom ânimo de vencermos os obstáculos, todas as situações que a vida nos oferece como essa oportunidade tão preciosa de crescimento. Que todos nós possamos sentir o seu amparo, Jesus, durante todo o momento em que estivermos aqui reunidos. E que esse amparo também se faça sentir por todas as pessoas que ouvirão mais tarde esse nosso encontro, para que elas também se liguem com essa espiritualidade amiga, na certeza de que todos receberão essas energias fortalecedoras dessa equipe espiritual. E felizes e gratos por essa oportunidade, nós iniciamos o encontro desta noite dizendo: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus. Bem, hoje nós vamos falar de um episódio que aconteceu ali na Galileia, nas margens do Lago de Genezaré, na cidadezinha de Cafarnaum. É um diálogo entre Jesus e Natanael. Natanael foi um dos discípulos, né, o apóstolo de Jesus, também chamado de Bartolomeu. Bar, né, lá em aramaico, era filho. Então, ele era o filho de Talmai. Então, Bartolomeu, né, filho de Talmai, ou Natanael. Tem muito pouco registro na história sobre esse apóstolo. Mas tem um livro, não é, que ele deixou, agora psicografado, que ele fala dos seus encontros, de todas as suas experiências aqui com Jesus. Mas essa passagem de hoje, nós nos baseamos em Humberto de Campos, no livro Boa Nova, onde ele fala desse encontro com Jesus. Natanael, ele era um dos mais dedicados discípulos de Jesus. Desde os primeiros tempos, não é, de sua pregação, quando ele se juntou a Jesus e ao seu grupo, ele fazia de tudo para acompanhar o mestre na sua tarefa divina. E apesar de tudo aquilo que ele ouvia, Natanael era um homem muito triste. E muitas vezes Jesus o surpreendia ali nos seus pensamentos de tristeza, com aquela dor no seu coração. E foi observando esse comportamento que certa noite, Jesus ali hospedado na casa de Pedro, em Cafarnaum, quando Pedro e seus familiares estavam ali entretidos com seus afazeres,
Natanael ainda estava ali na cidadezinha, porque a pregação tinha acabado há pouco tempo. Jesus, então, procura Natanael para uma conversa afetuosa, fraterna, como era sempre o tom da conversa de Jesus com seus discípulos. E Jesus, quando se aproxima de Natanael, com aquele olhar tão carinhoso, Natanael sente o seu coração assim se encher, não é? Daquela luz e ao mesmo tempo aquela tristeza, aquela amargura. E ele olha para Jesus e fala: Mestre, eu não sei explicar por que do meu coração ser tão triste, o porquê de tanta amargura. E Jesus, né, olha para ele e acolhendo ele com aquele olhar, e Natanael continua dizendo assim que, na verdade, ele não sabia, né, explicar, mas ao mesmo tempo, o evangelho, os ensinamentos diários ali com Jesus, encheu seu coração de tanta esperança. Nossa, quanta vontade, quanta esperança ele tinha de alcançar aquele reino de luz que Jesus falava tanto. E ainda disse assim: sabe, Jesus, quando o Senhor esclareceu que o reino, que o seu reino, na verdade, não é desse mundo, eu me enchi de coragem para passar por todas essas misérias do caminho dessa vida. Nossa, nessa vida, nessa terra que parece que o selo do mal obscurece as coisas mais puras. Por toda parte que nós olhamos, é a vitória do crime, o jogo das ambições, a colheita dos desenganos. Quanto é atual, não é? Esse momento que ele vivia. E a voz do apóstolo, analisando a situação tão triste, não é? Do mundo dele, né? Que ele vivia naquela região, ele começa a chorar. E Jesus olhou para ele, tocou no seu ombro, e com aquele sorriso, ele disse: Natanael, a nossa doutrina é a doutrina do Evangelho. E Evangelho é boa nova, boa notícia. E você já viu alguma boa notícia não produzir alegria? Faz bem você manter essa esperança diante desses novos ensinamentos. Mas eu não quero acender só a esperança. Eu quero acender o bom ânimo no espírito dos meus discípulos. Se já tive ocasião de ensinar que o meu reino não é deste mundo, isso de maneira nenhuma quer dizer que eu não dê importância ao trabalho de estendê-lo para esse mundo. Que um dia todos os corações que lutam aqui na terra encontrarão a alegria do Evangelho. Por acaso você acha que eu vim para este mundo sem essa certeza confortadora? Mas saiba que antes de frutificar esses ensinamentos assim no coração dos povos, em todos os povos, ele primeiro precisa, antes da coletividade, começar no individual, começar a florescer na alma de cada um. Eu venho do meu Pai e o meu coração está cheio de força, de confiança, porque a minha mensagem, sim, vai proporcionar uma grande alegria para todos aqueles que a receberem de coração. E Natanael ouvia em silêncio, e Jesus continuava. E Jesus, ele procurava sempre, através das comparações, dos exemplos, trazer situações para compreendermos melhor, não é? Toda essa comparação. Deixa eu mudar aqui, tem alguém mudo. Isso. Então Jesus diz assim para eles: Natanael, a vida terrestre é uma estrada cheia de obstáculos, de pedras,
mas uma estrada que conduz aos braços amorosos de Deus. O trabalho é a marcha que todos fazem nessa estrada. E a luta comum é a caminhada de cada dia. Aqueles instantes prazerosos, deliciosos da manhã e aquelas horas do silêncio noturno são os pontos de repouso. Mas ouve bem, em todas as ocasiões, entre o amanhecer e o adormecer, existe sempre uma oportunidade, uma hora que seja, uma ação pequenininha, uma palavra humilde, que são oportunidades, que são convites que Deus, o nosso Pai, nos dá para que semeemos nessa caminhada. E nós vamos semear através dessa boa palavra, dessa ação humilde, da nossa parte mesmo, nós vamos semear as bênçãos do céu. Mas o que acontece é que a grande maioria dos homens não aproveitam essa oportunidade tão preciosa que Deus dá e prefere impor a sua vontade própria, ao invés de seguir os desígnios de Deus. E quando as pessoas fazem opção por seguir, não é, a sua própria vontade, que ainda, como já falamos, é tão imperfeita, ela vai perturbando a sua própria marcha nessa estrada. E aí, para retificar as faltas cometidas, vêm as difíceis jornadas obrigatórias. Né? Então, aqui Jesus estava se referindo às reencarnações, às vidas que nós vamos ter difíceis, porque colheita, não é? Dessas atitudes inadequadas que tivemos, baseadas, então, nas escolhas, não é, inadequadas. E Jesus, então, continua dizendo a ele que, por isso, que é muito fácil observar que todos aqueles que estão aqui na Terra, ele usou a expressão viajores da Terra, estão sempre desanimados, sem coragem, porque obcecados pela vontade própria, se ferem nessas pedregosas ali, nessa estrada pedregosa, fecham os ouvidos para a realidade espiritual, tapam os seus olhos com a sombra da rebeldia, e aí acabam chorando. Passam a vida chorando, em súplicas desesperadas, gemidos amargurados, e com essa atitude não conseguem enxergar a fonte cristalina, não enxergam a claridade do céu, não enxergam as estrelas que iluminam a noite, não sentem o perfume da flor, não ouvem a palavra de um amigo e deixam de perceber, assim, a claridade dessas experiências que Deus espalhou para a jornada de cada um de nós em todos os aspectos do caminho. E Jesus parou para que Natanael conseguisse absorver aquelas palavras. E, mesmo assim, sem conseguir apreender esse conteúdo, ele faz uma pergunta. Jesus, todos esses seus esclarecimentos estão me ajudando a tirar a tristeza do meu coração. Mas uma pergunta. O Evangelho exige de nós essa fortaleza permanente? Então, sempre nós temos que ser fortes para enfrentar essa estrada pedregosa? E Jesus responde: a verdade não existe, ela transforma. O Evangelho não pode exigir um estado especial dos seus discípulos. Mas Jesus afirma que é preciso considerar que a alegria, que a coragem,
que a esperança devem ser traços constantes nas atividades de cada dia. E ele faz uma pergunta para Natanael: por que se fixar no pesadelo de uma hora se conhecemos a realidade gloriosa da eternidade com Deus? E ainda, não é cheio de questionamentos, Natanael pergunta: mas, mestre, e quando os negócios do mundo são tão desfavoráveis? Nada dá certo, quando tudo parece lutar contra nós. E Jesus, percebendo assim a finalidade das perguntas, porque ele falava, não é, das dificuldades que ele tinha com a família, com o trabalho. E Jesus responde, na verdade, fazendo uma outra pergunta. E ele diz assim: Natanael, qual é o melhor negócio do mundo? Serão as preocupações da vida material? Essas preocupações que levam a atitudes muitas vezes contrárias ao que diz o coração e a consciência? Ou o melhor negócio é a iluminação definitiva da alma para Deus? Essa iluminação que se realiza apenas com a boa vontade daquele que quer marchar para o amor, daquele que, mesmo entre as dificuldades do caminho, se esforça para chegar a Deus. Para pensar. Será que as dificuldades nos negócios, que essas dificuldades do mundo, não são um apelo indireto de Deus para que as criaturas se arranquem de si essas ilusões da terra e possam abrir o olhar para o verdadeiro, para aquilo que é o reino de Deus? Será que tudo isso não é um convite amigo para a criatura semear o amor? Natanael, assim, ouviu aquelas perguntas com um pouco de estranheza, pensou um pouquinho, mas já veio com outra pergunta. Porque logo ele se lembrou da sua dor, do seu coração, porque a sua mãezinha tinha desencarnado há pouco tempo. E aí ele pergunta: Jesus, mas será que a tristeza não pode ter uma justificativa? Por exemplo, a tristeza não será justificável quando perdemos um ente amado? E Jesus responde: mas quem estará perdido se Deus é o Pai de todos nós? Se aqueles que estão sepultados no lodo dos crimes vislumbrarão um dia a alvorada da redenção, por que lamentarmos em desespero o amigo que partiu ao chamado de Deus Todo-Poderoso? A morte do corpo abre as portas de um mundo novo para a alma. Ninguém fica verdadeiramente órfão na terra, como nenhum ser será abandonado, porque Deus é Pai. Todos nós somos filhos de Deus. Por isso, todo discípulo do Evangelho tem de ser um semeador da paz e da alegria. Jesus se calou, terminando por aqui a sua exposição, sempre sensata e sincera. Já era tarde. Natanael se despediu. Precisava voltar para sua casa. Ele não morava em Cafarnaum, mas em Dalmanuta, um vilarejo bem próximo a Magdala. Ficava a uns 10 quilômetros ali de Cafarnaum. E 10 quilômetros a pé era uma boa caminhada, não é? E aí, voltando para casa, naquela noite, ele sentiu que aquele olhar de Jesus ofereceu para ele, mais uma vez, a luz e um bom ânimo. Quando as mãos de Jesus tocaram seus ombros, parece que ele sentiu ali impregnado aquela sensação tão saudável, tão de bem-estar, algo mesmo que tocou seu coração. E voltou ali na sua caminhada
meditando nas lições que ele havia recebido. Porque aprender o Evangelho é isso, é ouvir e é refletir, se colocar a nossa vida naquilo que está sendo ensinado, não é? E ali pensando, olhando ao seu redor, ele teve a sensação de que a noite nunca foi tão bela. Ele olhou para o alto, ele viu as estrelas, e aquelas estrelas estavam tão brilhantes, pareciam que eram muito mais vivas do que sempre. Era como se ali Deus estivesse esperando todos os seus filhos. Ele olhou para as águas daquele mar da Galileia, e ele olhou e achou aquelas águas tão calmas, uma sensação de felicidade. Aquele dia, aquela noite era lua cheia, e aquela lua refletindo aquele brilho naquelas águas. E aquela brisa, como um sussurrar no seu ouvido de inspirações carinhosas, como se fosse um mensageiro de Deus falando das coisas no céu. E Natanael começou a recordar as razões das suas tristezas. E com muita surpresa, ele começou a pensar em cada situação que o deixava triste e percebeu que aquilo foi passando. Ele lembrou da perda da mãezinha querida, mas lembrando do que Jesus explicou, ele ampliou o seu olhar e pensou nos desígnios da providência divina. Deus não era o Pai? Deus também não era a Mãe nos céus? Então ele sabia o que fazia. Recordou os contratempos da vida que levaram a perguntar sobre os negócios e ponderou, não é, também em toda aquela situação. Lembrou da animosidade da família, porque o pai e os seus irmãos não aceitaram que ele seguia Jesus. E por isso esses irmãos sempre o aborreciam, o caluniavam, brincavam, xingavam. E aí ele pensando em toda aquela agressão dos irmãos, ele lembrou de Jesus. Se por um lado ele tinha aqueles irmãos de sangue que tanto o desprezavam e não aceitavam o seu chamado a Jesus, Jesus não era aquele irmão maior, tão generoso e sincero. Ele não estava abandonado. Lembrou dos seus insucessos materiais, mas o que eram, então, aquelas pescarias, a avareza dos negociantes ali de Betsaida e Cafarnaum, que queriam pagar tão pouco no pescado dele, comparados à luz que o reino de Deus esperava cada um. E assim ele foi caminhando e chegou em casa já quase de madrugada. Já aquela madrugada, quase já nas primeiras horas do alvorecer, e ali as aves já cantando, anunciando o sol que se levantava, e aquilo deu para ele uma alegria tão grande. Até o mugido dos bois, que ele ficava um pouco irritado, dava para ele, parecia uma música. A alma dele estava liberta, o seu coração estava aliviado, estava feliz. E assim ele entra em casa. Abre a porta, aquela porta, né, rangeu, e aí os irmãos que já estavam acordando, porque eram pescadores e acordavam de madrugada para ir pescar, olharam e viram a hora que ele estava chegando e dirigiam impropérios, né, xingaram, acusaram de mau filho, de vagabundo, de traidor da lei. E aí Natanael se lembrou do que Jesus falou, se lembrou do Evangelho e sentiu que ele, Natanael,
que seguia Jesus, ele tinha, sim, por conta disso, muita alegria no seu coração. Então, a tarefa dele é dar para os irmãos dele a alegria. Então, em vez de reagir asperamente, também retrucando como das outras vezes, ele simplesmente sorriu com bondade. O seu pai, que também acordou, o acusou, escorraçou aquele filho. E Natanael olhou para o pai e pela primeira vez ele achou natural. Afinal de contas, seu pai não conhecia Jesus. Então a reação dele só poderia ser essa. Mas ele não. Ele conhecia Jesus. Então ele não podia mais retrucar e nem ter raiva do pai. Ele não conseguia passar a mensagem de Jesus porque eles não aceitavam. Então, já que ele não podia esclarecê-los, o que ele resolveu fazer? Ficar em silêncio. E naquele momento, ele sentiu mais uma vez uma alegria invadindo seu ser. Repousou alguns momentos, pegou as suas redes, foi para o barco e foi pescar. Ali com seus companheiros de pesca, ele, pela primeira vez, também conseguiu dar palavras de incentivo, de bom ânimo, palavras consoladoras. O lago parecia que estava mais acolhedor, mais belo. Os seus colegas de trabalho até pareciam mais acessíveis, não estavam tão intransigentes. Quando ele foi vender o seu peixe lá no mercado em Betsaida, ele não discutiu com os comerciantes. Pelo contrário, teve palavras educadas, palavras boas. E assim, as palavras de Jesus se transformaram num sopro regenerador que converteu toda a tristeza de Natanael num cântico de alegria. E as pessoas perceberam isso. Todos estranharam a reação dele, tão diferente do hábito, e admiraram ele. Quando ele se uniu aos demais discípulos, no fim da tarde, quando iam para as pregações de Jesus, os próprios discípulos, companheiros de caminhada, sentiram um olhar diferente e se perguntavam o que será que aconteceu. Apenas Jesus tinha certeza de que tudo aquilo era fruto da nova atitude mental do seu discípulo. No sábado seguinte, nas margens do lago, cercado ali por numerosos seguidores, por homens, mulheres do povo, pelos judeus, pelos funcionários de Herodes que iam lá para espionar, por também, não é, aqueles soldados do templo, que todos estavam sempre à espreita, soldados romanos. Jesus, como sempre, começou a pregar a boa nova. E a certa altura, ele contou, conforme a narrativa de Mateus, no capítulo 13, versículos 44 a 46, disse assim, que o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem encontra esse tesouro, mas mantém escondido. E cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele terreno. Nesse instante, o olhar de Jesus pousou sobre Natanael, que olhava embevecido para o mestre. A luz de Jesus tocou no íntimo, e a ternura de Jesus era tão grande, e o pescador entendeu que Jesus estava também falando para ele. E ele experimentava a alma leve e satisfeita de ter encontrado esse tesouro, de ter se livrado das vaidades que eram aquelas vaidades que traziam para ele tanta tristeza. E tudo aquilo que ele se livrou foi para conseguir adquirir esse tesouro divino no campo infinito da vida.
e enviando a Jesus um olhar de amor, de reconhecimento, limpou uma lágrima. E era a primeira vez que as suas lágrimas eram de alegria. O pescador de Dalmanuta, Natanael ou Bartolomeu, conquistou a partir daquele dia, para sempre, as alegrias do Evangelho do Reino. As dificuldades vieram, outras existências vieram, e ele foi vencendo as dificuldades com muita luta. E essas explicações de Jesus para Natanael são endereçadas também para cada um de nós, que somos seus aspirantes, somos aspirantes a seus seguidores. O Evangelho é essa boa notícia que veio trazer alegria para a nossa alma. Não condenação, mas libertação, alegria. As recomendações de Jesus não significam que nós não vamos mais sentir tristeza nem desânimo. Não foi isso que ele quis dizer para Natanael. Porque todos nós sentimos, né? Temos tristeza, temos desânimo, afinal, ninguém vive sem frustração. As coisas nem sempre acontecem como nós gostaríamos, mas nós precisamos entender que Jesus se referiu a esses sentimentos quando esses sentimentos de tristeza extrapolam, né, o âmbito comum, quando nós deixamos aquilo ser constante, se transformar até numa patologia, numa doença. Natanael, então, aprendeu com Jesus a aceitar que a vida tem limites, que tem frustração, que tem separação, que tem perda. Aprendeu a aceitar que o mundo é imperfeito, que as pessoas são imperfeitas, mas é preciso saber lidar com tudo isso. Aceitar a vida do jeito que ela é e não como gostaríamos que fosse. E aí nós vamos acender a coragem, a esperança em nosso coração, conquistar aqueles tesouros naquele terreno que é a terra. Por isso Jesus nos convida à alegria, que sejamos alegres, que possamos olhar o mundo com olhos cheios de amor, sermos pacientes, compreensivos, mansos, a reconhecer as oportunidades que Deus nos dá para construirmos uma vida equilibrada, uma vida feliz, claro, dentro das possibilidades do nosso estágio evolutivo. Joana de Ângeles afirma que quando nós aprendermos a colocar beleza em nossos olhos, nós vamos ver a vida com lente mais clara. E foi isso que Jesus mostrou a Natanael. Isso que Jesus mostrou com seus ensinamentos, mostra para cada um de nós como a maneira de olhar pode afetar a nossa vida. Então, nosso olhar pode ser de bondade ou de maldade, de irritação, de paciência, de elogio, de crítica, de beleza, de feiura. A escolha é nossa. Claro que aqueles que estão ao nosso redor podem ser beneficiados ou prejudicados, né, por esse olhar. Mas quando nós estamos tendo esse olhar, mudando o foco, iluminando esse nosso olhar, a melhor parte vai ficar conosco mesmo. Então, quando Natanael mudou seu olhar, tudo ficou mais colorido, tudo era mais luz e ele se sentiu em paz. A beleza que ele passou a enxergar era a beleza que vinha de dentro dele. E essa beleza trouxe para ele esperança, paz de espírito, bem-estar interior. E quem de nós? Todos nós queremos isso. Então vamos colocar beleza em nosso olhar. Vamos nos enxergar como Jesus nos enxerga. Jesus nos enxerga com todas as nossas deficiências, mas também enxerga todas as nossas qualidades e todas as qualidades que nós temos em potência para conquistarmos. Então Jesus mostra isso para Natanael. O evangelho é alegria. O discípulo do evangelho vai ter coragem, vai ter bom ânimo,
porque vai aprender a ver as situações difíceis que os rodeiam como oportunidades de aprendizado que Deus oferece e sabe que nós vamos dar conta de tudo isso sim, porque somos capazes. Então vamos mudar o nosso olhar e ficar atento para perceber também, então, as pequenas felicidades que nos chegam todos os dias. Então, assim como Natanael começou a enxergar a beleza do céu, do mar, das estrelas. Então, vamos ver, então, as coisas boas que nós temos, inclusive aquelas coisas que são boas, mas muitas vezes nós, não é, achamos que não são boas, porque elas estão disfarçadas de coisas que os nossos olhos acham ruins. Mas são as oportunidades que nós estamos tendo de reajuste com o nosso passado de enganos. Então, essas dificuldades, as doenças, são que nós às vezes falamos, nossa, isso é tão ruim, não são coisa ruim, como nós já falamos várias vezes aqui e está no Evangelho, são oportunidades de reajuste, são as expiações e são as provas que nos vão proporcionar um, um aprendizado muito grande. O José Carlos de Luca, que é um escritor, palestrante, nossa, tem tanta coisa maravilhosa dele escrita e nas palestras na internet, ele diz que nós renascemos para construir as soluções para as dificuldades que nos rodeiam. Então, é isso mesmo. Então, ninguém nasce aqui para fracassar. Nós nascemos para quê? Para encontrar a solução. Se nós já destruímos, nós vamos ter que encontrar meios de construir. Então, e Deus só permite essas dificuldades para nos estimular a trabalhar mais, a estudar mais, a ter mais coragem, perseverança, criatividade, determinação. Nós não vamos mudar o outro. Jesus afirmou para Natanael que a mudança primeiro começa em cada um de nós, é individual. E o que podemos fazer? Mudar o jeito de lidar com o outro. E foi isso que Natanael fez. Quando xingado pelos seus irmãos, em vez de reagir asperamente, o que ele fez? Sorriu com bondade. Ao ser acusado pelo seu pai, desprezado por ele refletiu que ele agia assim porque ainda não conhecia Jesus. Mas ele, Natanael, conhecia, então o compreendeu. Ficou em silêncio ao invés de retrucar. Ofereceu uma palavra amiga. Mudou de atitude até com os comerciantes e aí encontrou alegria. Então ele aprendeu a não desanimar diante dos obstáculos, a não ter receio diante dos insucessos, a se armar de paciência, de perseverança diante dessas situações da vida. E assim, avançando sempre, passo a passo, ele foi conquistando e achando aqueles tesouros, não é, do reino dos céus que Jesus falou. Então, o nosso desejo é que nós também possamos aprender com Jesus a encontrar no Evangelho a fé, a coragem, a força, a alegria, a paz interior, o bom ânimo, acreditar que a vontade de Deus é sempre boa para nós. E ainda citando o De Luca, para toda dor sempre haverá remédio. Em todo labirinto sempre haverá uma saída. Depois de cada despedida, haverá sempre o reencontro. E após o erro, sempre surgirá o aprendizado. Até mesmo diante da morte, a eternidade se abrirá para uma nova vida. Então, o nosso desejo de muita paz, de bom ânimo, e que Natanael seja esse exemplo, e que nós, então, possamos colocar essas lentes coloridas para ver a vida sob um outro ângulo, que essa é a vontade de Jesus. Se alguém quiser fazer algum comentário.
Então, vamos fazendo o nosso encerramento, agradecendo a Jesus por tantos esclarecimentos, agradecendo esses espíritos amigos que trazem do plano maior as recordações dessas passagens de Jesus, trazendo para cada um de nós essas reflexões tão importantes, para que possamos aprender a encarar a vida com olhos otimistas, com olhos de amor, compreendendo que todas essas situações são oportunidades de aprendizado, de que cabe a cada um de nós passar com maior sofrimento ou não por essas situações. E nós vamos nos esforçando para praticarmos dia a dia essas recomendações. Sabemos que algumas vezes teremos muita dificuldade, outras vezes não conseguiremos, mas é esse nosso esforço em praticar essas lições serão recompensados. Nós conseguiremos, porque é a determinação da lei divina, que nós somos filhos de Deus, seremos luzes e somos capazes sim. E é por isso que estamos aqui encarnados, para conquistarmos esses tesouros que Deus plantou em nosso coração. Nesse instante, Jesus, a nossa gratidão pela sua vida, que deste a sua vida em amor a cada um de nós. A nossa gratidão pelo amparo que os seus mensageiros trazem a cada um de nós. E nosso pedido, Senhor, que tenhamos essa força, coragem, discernimento para tomarmos as atitudes mais adequadas, mais acertadas em nossa vida. Que tenhamos a lucidez de percebermos os nossos enganos, a coragem de corrigirmos a nossa rota. E assim, Jesus, que a nossa gratidão seja expressa através do nosso amor. Que possamos nos unir agora, num só pensamento e coração, entregando a Jesus o nosso coração amoroso, para que esse coração se transforme em vibrações de paz, de coragem, de bom ânimo, de alegria a todos os corações do nosso planeta. Que nesses momentos turbulentos ainda se deixam levar por essa tristeza, vibrando para que aqueles, Senhor, que já se encontram nessa tristeza patológica, possam encontrar a luz da alegria em seus corações. Que através de mãos amigas eles encontrem os seus ensinamentos, dando a eles essa oportunidade de mudar o olhar. Vibrando essa alegria, essa coragem, essa esperança a todos aqueles que estão passando, Senhor, por esses refugiados de guerra. Ai, vibrando lucidez para esses dirigentes que ainda estão tão atormentados pelo poder e assim não percebem a grande oportunidade que têm em mãos de trabalharem pelo bem da humanidade. Vibremos assim para que a implantação das leis divinas, dos ensinamentos de Jesus, possam atingir todos os corações, vibrando para que haja harmonia, para que haja fraternidade na humanidade, que o bem possa prosperar, que as pessoas possam compreender a necessidade do retorno aos valores morais, vibrando saúde a todos os doentes, para que eles encontrem também um bom ânimo, a força e a fé, vibrando para que os profissionais da saúde trabalhem com amor e alegria
e que sejam inspirados pelos médicos espirituais para encontrar o lenitivo, a medicação, o diagnóstico mais adequado para cada caso. E aquelas pessoas, Senhor, que nem a oportunidade de um atendimento médico têm, que recebam nas nossas vibrações aquela luz intensa, aquele refrigério para sua alma, para seu físico, e que os médicos espirituais possam cuidar delas. Vamos vibrando pelo lar, para que todos os lares da Terra tenham harmonia, compreensão, entendimento e paz. Vibrar para que as pessoas que estão retornando à pátria espiritual confiem, abram seus corações e aceitem o seu retorno à pátria maior. E vibrando consolação, esperança e fé a todos aqueles que se despediram momentaneamente dos seus entes queridos. Que eles sintam em seus corações a certeza de que a separação é momentânea. Vibremos por nós mesmos, para que tenhamos a força de continuarmos perseverantes no aprendizado dos ensinamentos de Jesus. E em nome de Deus, em nome de Jesus, dos benfeitores amigos, nós encerramos o encontro com o Evangelho desta noite. Que assim seja.